Olá pessoal, aqui é o Mauro Penaforte com mais uma semente do sucesso. E hoje nós vamos falar sobre um tema que talvez eu já devesse até ter falado antes, né? Mas que é fundamental para você entender por que as coisas estão do jeito que estão, como elas podem ficar, por que as pessoas se comportam de certas maneiras, por que pessoas muito capazes não conseguem obter os resultados que elas querem, porque pessoas que aparentemente não têm a mesma capacidade conseguem. E esse tema ele é tão fundamental, ele permeia até o que você percebe e o que você não percebe, né? Nós estamos falando das suas crenças. E em primeiro lugar, eu quero te dizer que quero ter certeza que você não vai confundir crença com credo. Eu não estou falando de crença religiosa, não estou falando de credo. A crença em Jesus, ou a crença em Buda, a crença em Maomé, cada um com sua religião. Não estou falando disso. Eu estou falando de crença em um outro sentido. Quando a gente usa na neurociência a palavra crença, nós estamos falando das certezas interiores que a gente tem, certo? Então tem crenças de todo tipo, né? Tem a crença, por exemplo, tem crenças naturais, que vêm da tua experiência natural. Você tem certeza que o sol vai nascer amanhã. Você tem certeza disso. Pode estar nublado e a gente não vê o sol diretamente, pode estar chovendo muito e continuar escuro por causa da quantidade de nuvens. Sim, mas você sabe que o sol, se dissipar aquela nuvem toda, ele está ali atrás. Você tem essa certeza, porque todos os dias da sua vida até hoje o sol nasceu, certo? Então essa é uma certeza que a gente nem pensa nisso, a gente nem para pensar nisso, porque é uma coisa que você tem certeza. O sol vai nascer amanhã, por exemplo, certo? E tem outras coisas que a gente acredita em maior ou menor grau de certeza, tá? Então, qualquer coisa que você acredite, qualquer pensamento que você acredite que é verdadeiro, que é quase sempre verdadeiro, ou que dentro de um contexto ele é verdadeiro, é uma crença, entende? E a gente, por que as crenças são importantes? A crença é só o ponto de vista de uma pessoa. Se eu tiver com um ponto de vista errado, eu mudo. Bom, não é tão simples assim, tá? Porque as nossas crenças, o nosso sistema nervoso, ele tem um processo, ele tem um sistema funcionando para perpetuar as nossas crenças. Para perpetuar as nossas crenças. Como é que funciona isso? Existe uma estrutura que é o sistema reticular ativador ascendente, tá? Você mexendo com a ordem das iniciais aí, dá para falar SARA. SARA é uma estrutura que fica mais ou menos na base do cérebro e que seleciona quais informações você percebe conscientemente e quais você não percebe. Quais informações serão processadas e quais não serão. Então, para você ter uma ideia, existe essa coisa chamada do limiar do estímulo nervoso. Existe um limite para a quantidade de informação que você consegue processar por segundo. E a cada segundo que passa, chega ao teu sistema nervoso central por meio dos olhos, por meio dos ouvidos, por meio das narinas, por meio da pele, por meio da língua, no sentido da gustação, por nervos internos. A cada segundo chega no teu sistema nervoso central 2 milhões de bits de informação, 2 milhões de unidades de informação. É muita informação a cada segundo. O cérebro, se ele fosse processar essa quantidade enorme de informação, nós precisaríamos ter um cérebro pelo menos 5 vezes maior. E ele precisaria ter um sistema de refrigeração. Nosso cérebro tem um sistema de refrigeração natural, mas ele teria que ter um sistema de refrigeração
muito mais potente para poder processar essa quantidade toda de informação. Então, para não criar esse tipo de problema, a gente tem o SARA, que seleciona o que a gente vai ver. Então, a cada segundo entram 2 milhões de bits de informação, mas o SARA só deixa passar, você só percebe conscientemente 134 bits. 134 bits. Divididos em pacotes. Em 7, mais ou menos, 2 pacotes de informação, que são os pacotes da memória recente, da memória imediata, que a gente já falou sobre isso aqui, tá? Então, veja bem, imagina só, né? Eu sempre faço esse exemplo. Imagina se eu depositasse para você 2 milhões de reais. Poxa, que legal. Mas na hora que você vai tirar, tá, desses 2 milhões de reais, a maior parte disso está bloqueado. Você só pode retirar para você 134 reais. Então, se eu dissesse para você assim, vou mudar a sua vida, cara, eu vou te dar 2 milhões de reais. E você, poxa, 2 milhões de reais vai mudar mesmo a minha vida. Tem muita coisa que eu vou poder fazer, tá? Mas se eu dissesse para você assim, vou mudar a sua vida, vou te dar 134 reais. Bom, 134 ajuda, né? Eu quero 134. Se você quiser me dar de presente, eu aceito. Mas não é a mesma coisa que os 2 milhões, entende? Então, se você olha lá no teu extrato, por exemplo, e tem 2 milhões, mas está bloqueado quase tudo, só 134 você pode usar, essa sensação de perda, né, de informação, de dinheiro que ficou de fora, que você não pode mexer, é a sensação que você tem que ter de perda de informação que a gente tem a cada 1 segundo, entende? Então, de uma realidade de 2 milhões de unidades de informação, você só capta 134. E isso faz com que 2 pessoas entrem numa sala, por exemplo, e elas percebam coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Uma pessoa pode ir numa festa e achar que aquela foi a melhor festa da vida dela. A outra pessoa pode ir na mesma festa e achar que foi a pior festa que ela já foi. Por quê? Não era a mesma festa, não era a mesma música tocando, não era a mesma comida, os mesmos salgadinhos, as mesmas pessoas, eram. Mas cada uma delas percebeu um pedaço diferente da informação. Cada uma delas focou numa coisa diferente. Entende? É padrão de foco. E quem define isso? É o SARA. Então, uma pessoa, por exemplo, com um foco negativo, ela chega em qualquer situação, entenda, eu, você, qualquer ser humano tem qualidades e defeitos, certo? Se eu for uma pessoa negativa e já estiver olhando para você, procurando os seus defeitos, eu vou encontrar defeitos? Claro que eu vou, porque você é um ser humano, não é verdade? Se eu olhar para qualquer pessoa na história da humanidade, eu vou conseguir encontrar algum defeito. Tem pessoas que conseguem encontrar defeito em Jesus Cristo, não é verdade? Então, a pessoa que tem um foco negativo, ela consegue encontrar o defeito em você, em mim, em qualquer pessoa. Por outro lado, uma pessoa que tem um foco positivo, de positividade, ela vai encontrar, ela vai olhar para você já procurando as suas qualidades, já procurando o seu lado bom, vamos dizer assim. E você tem qualidades, não tem? Claro que tem. Então, se eu olho para você procurando suas qualidades, o que eu vejo? As suas qualidades. Se eu olho para as situações procurando o lado bom e o que pode ser feito e o que pode ser solucionado, o que eu vejo? As coisas que podem ser feitas, as coisas que podem ser solucionadas, o lado bom. Mas se eu olho para as situações procurando o negativo, eu vejo o negativo. Por quê? Porque de 2 milhões de unidades de informação, eu só percebo 134. Se eu escolher os 134 positivos, eu vou ver coisas positivas, eu vou ter uma mentalidade positiva, eu vou estar mais motivado, eu vou fazer mais. Se eu escolher olhar para os 134 negativos, eu vou ter uma informação negativa, eu vou ficar desmotivado e isso vai fazer com que eu perca ânimo, perca gás, perca motivação, entende? Então, poxa, Mauro, eu acho que eu tenho sido talvez negativo em alguma área, alguma coisa assim, pode ser, ou não, mas um detalhe muito importante é o critério que o teu cérebro tem
para escolher qual partes da informação você vai perceber. Esse critério é fundamental. Que critério é esse? Tem uma série de fatores, né? Um fator que é bem óbvio para a gente é o interesse particular. Por exemplo, quando uma mulher fica grávida, automaticamente ela começa a ver um monte de gente grávida. Por quê? Porque ela está grávida, ela está com interesse particular naquele tema de gravidez, e aí ela anda pela rua e ela começa a ver um monte de mulher grávida, e ela começa a ver um monte de bebê, e ela começa a ver um monte de coisa para bebezinho, para comprar para bebezinho. Eu te pergunto, as outras mulheres todas resolveram engravidar ao mesmo tempo só porque ela engravidou? Não, elas já estavam grávidas. Tá? Eu me lembro que uma vez eu comprei um carro, e esse era um carro, na época era um carro muito caro e raro, e eu pensei assim, poxa, ninguém tem esse carro, né? E aí eu comecei a andar pelas ruas e comecei a ver um monte daquele carro, e eu achava que ninguém tinha esse carro, e aí isso até me deu mais segurança, né? Mas simplesmente as pessoas não decidiram comprar o mesmo carro que eu comprei porque era não, o Mauro comprou, eu vou comprar também. Não, gente desconhecida. Eu é que não estava percebendo que já tinha desse modelo de carro pelas ruas, um monte, entende? Mas eu não tinha percebido antes. Então a gente tem esses interesses especiais. E isso prova que o padrão de foco do teu sistema nervoso pode ser modificado. Mas entenda, esse é um dos critérios, né, que é o interesse especial, o interesse particular. Mas, em geral, o teu sistema nervoso, o teu SARA, o teu sistema reticular ativador ascendente, ele seleciona informações que confirmam as suas crenças e os seus valores. Informações que confirmam as suas crenças e os seus valores. Eu te pergunto, há boas pessoas no mundo e pessoas justas, pessoas legais, pessoas que fazem o bem? Sim ou não? Claro que há. Há pessoas ruins, pessoas canalhas, pessoas que enganam as outras e que praticam o mal? Sim, claro que há. Mas quando eu saio da minha casa e olho para a realidade, essas pessoas estão misturadas. As pessoas boas e as pessoas ruins. Elas existem. Não adianta a gente ficar com um pensamento positivo, mundo cor-de-rosa, todas as pessoas são boas e tal. Isso não é verdade. Existem pessoas ruins, existem pessoas que, em relação às quais você precisa tomar cuidado. Você precisa estar atento, porque elas podem efetivamente vir a te enganar, são pessoas mal intencionadas. Sim, elas existem. E existem pessoas bem intencionadas também. Mas quando eu saio da minha casa e eu olho para o mundo e essas pessoas estão misturadas, dentro daqueles 2 milhões de bits de possibilidade, eu vou ver só 134. Então eu quero que você entenda uma coisa. Se você acredita, se você tem uma crença de que o ser humano é fundamentalmente mau, de que as pessoas estão sempre querendo passar as outras para trás, quando você for olhar para todas aquelas pessoas misturadas, o teu sistema nervoso só vai perceber as pessoas que não prestam. E você vai interagir preferencialmente, essa preferência não é consciente, é inconsciente, com essas pessoas que não prestam. E quando elas fizerem coisas ruins com você, você ainda vai pegar essa situação e dizer assim, tá vendo? O ser humano não presta. O ser humano não presta. Mas a diferença não está nos seres humanos que estão aí fora. A diferença está no seu foco, que se baseia nas suas crenças. Agora, uma pessoa que não seja uma pessoa ingênua, tá? A gente observa o comportamento dos outros. Você nunca deve acreditar totalmente no que a pessoa diz, mas você deve acreditar no comportamento dela, no que ela faz, tá? Claro que você tem que observar o comportamento das pessoas, mas se você tiver uma crença de que fundamentalmente o ser humano é bom, de que a maioria das pessoas querem o bem, não é a maioria das pessoas que está por aí praticando crimes hediondos, não é a maioria das pessoas que está por aí fazendo,
estuprando crianças e fazendo maldades. E não é a maioria das pessoas. Essa é a minoria. É porque às vezes a minoria chama mais atenção porque as coisas que eles fazem de ruim são muito chamativas, você fica chocado, tá? Mas isso não é a maioria. A maioria das pessoas quer fazer tudo direitinho, não quer matar ninguém, não quer enganar ninguém, quer viver a vida mais ou menos direitinho. Pelo menos eu acredito nisso, entende? Talvez alguém que está ouvindo essa semente já está pensando assim, ih, Mauro está meio ingênuo. Não é bem assim não, a maioria das pessoas é ruim. É uma crença, entende? E se você acredita que a maioria das pessoas é boa, quando você vai para o mundo e você olha para aquelas pessoas misturadas, você percebe as pessoas boas. E você interage com as pessoas boas. E acabam acontecendo na sua vida experiências boas. E você começa a achar que você tem, entre aspas, sorte. Mas a verdade é que é um padrão de foco. Entende? E quando você está há muitos anos acreditando que as pessoas não prestam, e por causa disso, interagindo com gente que não presta, e sendo enganado, sendo traído, sendo passado para trás, é difícil para você acreditar que não é assim, que não é bem assim. Mas entenda, há pessoas boas aí fora, assim como há pessoas ruins. Então a gente tem um sistema que é o SARA, que seleciona a informação, e ele seleciona de acordo com as nossas crenças, certo? Numa próxima semente eu vou te falar como reprogramar o SARA, mas primeiro a gente precisa entender como que isso funciona. Então uma pessoa que acredita, por exemplo, que o dinheiro é a raiz de todos os males, tá? E na verdade diz-se que isso é um ensinamento bíblico, tá? Mas na verdade o que se diz ali é que colocar o dinheiro no lugar de Deus, idolatrar o dinheiro, colocar o dinheiro como uma coisa mais importante da sua vida, é que é a raiz de todos os males. E nisso eu concordo. Mas algumas pessoas pensam, têm crenças limitantes, são crenças que limitam a sua capacidade, que não deixam você perceber coisas boas, tá? Acreditar que as pessoas são todas ruins e querem te passar para trás, limita você. Você não consegue ver as pessoas boas. E aí você não consegue interagir com as pessoas boas e você passa a ter menos experiências boas com as pessoas. Eu conheço gente que está há 30, 40, 50 anos tendo mais experiências com as pessoas porque acreditam essencialmente que as pessoas não prestam. Todas elas. Entende? Então, existem pessoas que têm crenças limitantes em relação ao dinheiro. A pessoa acha que o dinheiro corrompe. A pessoa acha que o dinheiro faz você ficar ruim. A pessoa acha que os ricos são arrogantes. A pessoa acha que os ricos não têm respeito pelo pobre. Entende? E, bem, existem ricos arrogantes e existem ricos legais. Existem ricos que não têm respeito pelo pobre e que, aliás, não têm respeito por ninguém. E existem ricos que têm respeito pelo pobre. Existem ricos que estão se esforçando e fazendo muitas coisas para ajudar outras pessoas que não estão na mesma situação boa que eles têm. Só que se você acredita muito fortemente que o dinheiro corrompe, se você acredita muito fortemente que os ricos são maus, você não consegue perceber os ricos bons. E aí entra a manipulação do aparato midiático. Em todos os filmes de grande sucesso em Hollywood, os ricos são maus. O vilão sempre é o homem mais rico do filme. Nas novelas, os ricos são maus. Sempre o homem mais rico da novela é a pessoa ruim. Então, imagina uma criança de 7 anos, sem defesa ainda para questionar. Não é bem assim, não acredito nisso. Assistindo novela. Imagina que pais permitam que a criança assista novela. Tá? Uma grande maldade com essa criança. Essa criança vai absorvendo aquilo sem questionamento. E ela vai acreditando naquilo. E aí ela desenvolve essas crenças. E eu quero que você entenda que se você acredita que o dinheiro corrompe, se você acredita que a riqueza faz mal, que os ricos são ruins, se você acredita nesse tipo de bobagem, como isso influencia a sua percepção? Na hora que você vai para o mundo, existem boas oportunidades
para você ganhar muito dinheiro e existem mais oportunidades para você ganhar muito dinheiro, entende? E elas estão ali nos 2 milhões de bits de informação. Mas se você acredita profundamente que o dinheiro corrompe o ser humano, você vai ver as boas oportunidades de ganhar dinheiro? Sim ou não? Não. Se você acredita que a vida tem que ter muita luta e muita dificuldade, você vai conseguir perceber as oportunidades que sejam mais fáceis? Sim ou não? Você não vai perceber, entende? Então, uma vez que as suas crenças determinam o que você percebe e o que você não percebe, elas tendem a se perpetuar. E existe uma maneira de mudar essas crenças e você está envolvido num processo de mudança de crenças, porque uma das maneiras de mudar as crenças é receber nova informação. Receber uma nova informação. Entende? Quando você ouve essas sementes todos os dias, há novas informações. Eu estou falando algumas coisas que para você são novidades, né? Eu espero que eu esteja. E o que ocorre é que quanto mais essas coisas que eu estou falando forem diferentes do que você já pensa, quanto mais as coisas que eu estou dizendo aqui desafiarem você ou fizerem você se sentir até mal de ouvir isso significa que elas têm o maior potencial para causar mudanças positivas em você. Quando eu digo para você que a sua situação financeira hoje, ela é o resultado das suas crenças a respeito do dinheiro, isso pode ser um grande desafio para você. E você pode pensar assim, não, na vida real tem que ir para a rua e tem que ganhar dinheiro. Sim, é verdade. Mas existem pequenas sabotagens que a gente faz todos os dias, que fazem a gente ganhar menos dinheiro. Existem certas coisas que nós permitimos que as outras pessoas façam, que reduzem a nossa renda. Se você acredita em algum lugar no profundo da sua mente que o dinheiro faz mal, que os ricos são maus, que o dinheiro corrompe, que você não merece ganhar muito dinheiro, você vai criar inconscientemente processos de sabotagem. E você não vai perceber oportunidades preciosas. Você não vai perceber, porque as suas próprias crenças estão te limitando. Então, é o cara que acredita que nenhuma mulher presta, ou é a mulher que acredita que nenhum homem presta. De repente ela cresceu e viu a mãe se envolvendo com homens que realmente não eram da melhor estirpe, vamos dizer assim, e ela colocou na cabeça, não, homem não presta, homem está sempre tentando enganar a mulher, homem não é fiel. Então, com essa crença na cabeça, quando ela vai para o mundo e ali estão misturados bons homens, maus homens, homens mais ou menos, se ela acredita que homem não presta e está sempre tentando trair a mulher, adivinha que homens ela vai ver e se relacionar. E aí eu te pergunto, são os homens mesmo que não prestam? Ou é ela que está condicionando, sem saber, a pessoa não faz isso de propósito não, tá? Ou é ela mesma que está se condicionando a só perceber os que não prestam? E sabe o que acontece quando aparece um que presta, ela nem tem atração. Ou, se ela normalmente se relaciona com um cara que não presta, e ele muda e fica bonzinho com o tempo, porque todo mundo pode amadurecer, não é verdade? Ela vai perdendo interesse, ou ela vai procurando reforçar novamente os defeitos dele. Por quê? O cérebro busca coerência. O cérebro busca coerência. Todas as suas crenças profundas, o cérebro procura manter. E o que você precisa para mudar isso, para começar esse desafio, primeiro tomar consciência das suas crenças limitantes. Em segundo lugar, buscar novas informações. Buscar informações que possam levar você a mudar essas crenças. Ver que não é bem assim. Existem algumas técnicas de PNL, eu tenho um curso sobre crenças, que a gente aprofunda bastante isso. Mas com a informação aqui das sementes, você pode revolucionar suas crenças. Então, a sua tarefa de hoje é bem simples. Hoje você vai pegar
e vai analisar as coisas que você acredita, as suas crenças, principalmente analisar as suas crenças limitantes. Então, quais são suas crenças a respeito do dinheiro? Dinheiro não dá em árvore? Dinheiro corrompe as pessoas? Os ricos são maus? Os ricos são pessoas injustas que querem se aproveitar dos pobres? Porque se você acredita nisso, o teu sistema nervoso pensa assim: os ricos são maus, eles querem se aproveitar dos outros, eu não quero ser uma pessoa que se aproveita dos outros, então eu não quero ser rico. E aí ele tira todas as possibilidades de você perceber oportunidades na área financeira, entende? As suas crenças determinando. Então, quais são suas crenças limitantes? É impossível uma pessoa do meu nível ganhar acima de X reais. É uma crença limitante. Não é impossível. Você talvez não saiba como, mas não é impossível. Não é possível alguém só com segundo grau, ou só com a faculdade, ou só com primeiro grau, ganhar acima de X reais. Não, você não sabe como, talvez. Mas não quer dizer que seja impossível. Que ninguém nunca tenha feito e que ninguém possa fazer. Existem histórias de pessoas que fizeram. Essas histórias vão fazer você acreditar numa coisa diferente. Essa é uma questão importante. Quais são suas crenças limitantes? Na área do dinheiro e na área do amor, na área dos relacionamentos. Quais são suas crenças? O que você acredita? Você acredita que as pessoas são fundamentalmente honestas? Você acredita que as pessoas são desonestas e mentirosas? O que você acredita na área do amor e dos relacionamentos? Como isso pode estar impactando a sua vida emocional e os seus relacionamentos? Quero que você pense nisso. Quais são as suas crenças em relação a trabalho? As suas crenças em relação à sua profissão? E, sobretudo, quais são as suas crenças a respeito de quem você é? As suas chamadas crenças de identidade. Essas são uma parte muito importante, sabe? São muito importantes. São dois tipos de crenças que são muito importantes para a gente. As crenças a respeito de quem nós somos, as crenças de identidade e as crenças sobre saúde, sobre a nossa saúde. As crenças sobre a nossa saúde determinam muitas coisas, determinam até padrões de comportamento de risco, esse tipo de coisa. Então é muito importante que você avalie isso. Faça uma lista com pelo menos 5 crenças em cada uma dessas áreas, né? E cada uma dessas áreas, qual dessas áreas você está insatisfeito da tua vida? Né? Nessa área que você está insatisfeito, é a área que você tem maior probabilidade de ter crenças limitantes. Então, nessas áreas, né, quais são as áreas? Só para a gente lembrar, saúde, né, que inclui, conforme a gente já viu, aparência, que inclui os seus indicadores, que inclui condicionamento físico, que inclui alimentação. Então, crenças na área de saúde, crenças na área profissional, né, onde você pode chegar com a sua capacidade, crenças na área financeira, o que você pensa do dinheiro, o que você pensa da riqueza, o que você pensa da prosperidade, tá? Crenças na área familiar e relacionamentos, e crenças na área espiritual, que inclui o que você pensa de você mesmo. Na área espiritual, não é a área espiritual do mundo espiritual, anjos e demônios e tal. Não, é o teu desenvolvimento pessoal, o que você pensa sobre você mesmo. Então, nessas 5 áreas, talvez não, certamente tem uma dessas áreas que mais te incomoda, que você precisaria de uma mudança mais rápida. Nessa área, com certeza, você tem muitas crenças limitantes. Então, agora você vai fazer uma lista com pelo menos 5 crenças para cada uma dessas áreas, mas na área principal você vai fazer 10 crenças. 10 crenças que você tem ali e que efetivamente possam estar te limitando. Faz isso, você vai perceber coisas realmente incríveis sobre você mesmo, ok?